Pais amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no último capítulo de Mateus, dos versos 11 ao verso 15. Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, te apresentamos, Senhor, a Tua palavra nessa hora e que nós vamos meditar nela, Pai, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, venha nos orientar, nos direcionar, nos mostrar, Senhor, qual a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá, Senhor, o discernimento da Tua palavra, Senhor. E também, Pai, que ela possa alimentar e fortalecer a nossa fé. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. O título dos versos diz assim: os judeus subornam os guardas. Verso 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Primeiro ponto que eu gostaria de analisar aqui com vocês, meditar com vocês, é que, ao que parece, as mulheres elas foram junto com os guardas, ou elas saíram na frente e os guardas também saíram logo atrás, porque diz assim: indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade. Então, a partir do momento que elas saíram dali do sepulcro, onde o anjo falou para ela para elas que Jesus havia ressuscitado, provavelmente depois disso que aconteceu, os guardas que estavam como mortos, como diz o verso anterior que nós lemos, o verso 4 do capítulo 28 que nós estamos meditando. Então, provavelmente eles se acordaram e foram até a cidade contar aos principais sacerdotes o que havia acontecido. E aqueles sacerdotes subornaram eles com dinheiro para contar a versão que eles queriam e ainda disseram que caso aquilo, ou seja, caso chegasse ao governador que eles tinham dormido enquanto era para eles estarem guardando o sepulcro, eles iam persuadir o governador e iam proteger eles, ou seja, eles não iam pagar com a vida deles, um erro que eles, vamos dizer assim, que eles cometeram, de dormir enquanto era para eles estarem cuidando do sepulcro. Aqui no final diz assim que esta versão, ou seja, a versão dos guardas, ela se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Até o dia de hoje pode ser entendido, essa frase pode ser entendida como até o dia que ele estava escrevendo seu evangelho, pois a partir daquele dia em diante os judeus saberiam a verdade por meio dos escritos de Mateus. Até o momento que Mateus escreveu esses escritos, pode ser que algumas pessoas não tivessem sabendo do que realmente aconteceu, mas a partir do momento que Mateus escreveu, pessoas que lessem, ouvissem alguém lendo os escritos de Mateus saberiam o que de fato aconteceu. E por final aqui nós vemos acontecendo algo que existe desde que o mundo é mundo, né? Subornar as pessoas, dar dinheiro para as pessoas para elas contarem versões falsas, versões mentirosas, versões que
a vontade dos poderosos que sejam contadas. Isso aconteceu nessa época e isso ainda acontece até hoje. Pessoas que estão disponíveis para ser compradas, como foi o caso desses soldados. Esses soldados, se contassem a verdadeira versão para as pessoas a quem eles deviam subordinação, eles eram subordinados, provavelmente, talvez perderiam o cargo, mas se eles contassem a versão deles, ou não, as pessoas que ouvissem a versão de que o anjo apareceu e removeu a pedra, poderiam também não acreditar, achar que eles estavam mentindo para se protegerem, né, de que eles deixaram os discípulos realmente lá e tirarem o corpo de Jesus. Enfim, ou contando a verdade ou mentindo, eles sofreriam consequências, porque o trabalho deles era guardar ali o sepulcro. Mas eles optaram por mentir, por se vender e divulgar uma coisa que não era verdade, que os discípulos haviam ido lá e tirado o corpo de Jesus, o que não aconteceu. O que aconteceu foi que Jesus ressuscitou. E isso não era interessante para os sacerdotes, não era interessante para o governador, não era interessante para aquelas pessoas que faziam parte da liderança espiritual ou política daquela época. E mera semelhança com os nossos dias não vai ser coincidência, né? Porque até hoje ainda acontece esse tipo de coisa. Sobre o que nós meditamos hoje, nós vamos orar. Deus, abre os olhos espirituais daqueles judeus que ainda acreditam que Jesus não ressuscitou. Faz eles descobrirem e entenderem a verdade. Pai, te pedimos também que o Senhor abra os olhos daqueles que, mesmo não sendo judeus, não creem em Jesus como Salvador. Não creem que Ele ressuscitou dentre os mortos. Abre os olhos dessas pessoas também, Senhor. Que o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E nós, Senhor, te pedimos, abre os nossos olhos espirituais também, para que nós não venhamos a ser enganados com filosofias de homens e pare de crer na verdade que é Jesus. Firma os nossos pés no teu reino, Jesus. Não deixa que nós venhamos a aceitar nenhum tipo de suborno, seja para falar alguma coisa mentirosa sobre o teu reino, ou seja, para falar alguma coisa mentirosa sobre alguma situação no nosso trabalho, na nossa vida. Que possamos sempre falar a verdade, meu Deus. Em nome de Jesus é o que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação a Ele. Ore por aquelas pessoas que você sabe que ainda não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador.